Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aí do outro lado da câmera. E o objetivo de estar aqui hoje é mostrar para arquitetos, engenheiros civis, engenheiros de segurança do trabalho e até para tecnólogos de segurança contra incêndio, técnicos de edificação, bombeiros civis, o que nós podemos fazer para salvar vidas. Quem gosta de salvar vidas não precisa somente trabalhar numa unidade do SAMU e sair com ambulância pela cidade. Com isso aqui, nós podemos salvar muitas vidas, com inteligência, que eu creio que vocês têm, e vocês vão, uns com mais facilidade, outros com menos, mas vão pegar essa inteligência e colocar à tona. Então aqui vão algumas dicas para a gente pensar que incêndio pode ser reduzido a um mínimo muito perto do zero, nunca zero, mas bem perto do zero. Uma das coisas que eu quero falar para vocês é das causas prováveis de incêndio que acontece numa edificação. A maior causa de incêndio nas edificações, todos os tipos de edificações, são instalações elétricas inadequadas. Ah, meu pai entende, meu tio entende, o vizinho entende. Será que entende mesmo? Né? A estatística mostra que não é todos assim que entendem. Então nós temos assim na pesquisa, quem está falando isso é o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Estou com a pesquisa aqui. A maior causa de incêndios são instalações elétricas inadequadas. Em segundo lugar, vocês vão pensar, nunca tinha imaginado isso. Brincadeira de criança. É o segundo lugar na estatística, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Brincadeira de criança é o segundo item que mais provoca incêndios. Terceiro, dona de casa, displicência ao cozinhar. Então a gente fala, nem sempre é só chamar o técnico, o eletricista errado, mas a criança é o segundo lugar na pesquisa do bombeiro em inícios de incêndio, que provocam incêndio. Em terceiro lugar é a dona de casa, ou o dono de casa que costuma cozinhar também aos sábados e domingos, né? Quarto lugar, aí vem um assunto polêmico, cigarro. Cigarro é o quarto item que mostra, que o Corpo de Bombeiros mostra na pesquisa, que inicia-se um incêndio. Eu vou até mais um ou dois itens. O quinto lugar, continuo repetindo, na pesquisa do Corpo de Bombeiros de São Paulo, são ações criminosas. O funcionário que quer se vingar do patrão, certos proprietários que querem receber o seguro, né? Tem bastante disso, não estou inventando, é pesquisa do próprio Corpo de Bombeiros, falo pela quarta vez. Tá? E por aí adiante, a pesquisa vai até o 20º lugar. O último lugar são os raios. Muita gente fala, raio provoca incêndio. Sim, provoca incêndio. Mas na pesquisa do bombeiro, novamente, ela ocupa o último lugar. Só para vocês terem uma noção de primeiro e de último, instalações elétricas, que é primeiro lugar, é mais de 3.000 incêndios por mês no estado de São Paulo, que tem origem em instalações elétricas inadequadas. Enquanto que raio são 47. Veja bem, de 3.000 para 47, né? Então a gente tira aquela imagem do raio como grande causador de incêndios. Causa incêndio? Sim, mas a instalação elétrica, muito mais, tá? Bom, eu acho muito importante é muito importante que vocês saibam que existem algumas coisas que nós precisamos rever. Vou falar principalmente para arquitetos, mas todos prestem atenção, que quando eu falo para arquiteto, o bombeiro, o técnico de segurança, o técnico de edificações atinge a todos, o bombeiro civil, o bombeiro militar, né? Alguns arquitetos fazem, a pedido dos seus clientes, edifícios muito bonitos, edifícios diferenciados para montar hospitais, muitos. E aí alguns proprietários da rede de hospitais, ou do hospital, enfim,
pede para fazer o heliponto lá no topo, tá? É muito bom. Tem que trazer acidentados de estradas, acidentados de rua, né? E esses helipontos são muito úteis. Tá, mas aí o que acontece? O heliponto está lá no 13º ou 14º piso, né? Sempre tem uma escada, enfim, uma rampa, e tem um elevador lá que vai levar essa pessoa para um andar determinado da edificação. E aí, muito me surpreendeu um grande hospital, eu não vou falar o lugar nem o nome do hospital, porque não é ético, mas existe, tá? Que montou a obstetrícia e o berçário num prédio de 13, 14 andares que tem um heliponto em cima, e montaram a obstetrícia e o berçário no 12º andar. 12º andar de um prédio que tem 14 andares. Vamos pôr assim, tá? E aí eu achei muito estranho. Por quê? Vocês vão entender agora. Por que as mães ficam no 1º e 2º andar? As mães, os pais, todo mundo entra no térreo, quero ver a mamãe e tal, né? Sobe até o 1º andar, pela escada, pelo elevador. E vão para o 1º e 2º andar. Cadê o neném, que acabou de nascer, de uma cesariana, de um parto normal? O neném está lá no berçário, acabou de sair da obstetrícia e ainda está no berçário lá no 12º andar. Para aí. Veja bem, existe um vídeo, há tempos que eu não vejo, mas existe, se vocês procurarem, é um vídeo que mostra um incêndio num país do Sudeste Asiático, e tem um camarada lá fazendo a filmagem. Não sei se era amador ou profissional de alguma emissora de TV. E ele, em vez de ficar filmando a fumaça, o incêndio, a atividade do bombeiro, ele prestou atenção numa gata. Sim, uma gata. Então ele filmou essa gata indo para o porão do prédio e ela sai com o gatinho, pegou o gatinho pelo pescoço e sai. Aí ela volta para o porão do prédio e sai com o 2º gatinho, mas já com a pelagem dela saindo uma fumaça. Aí ele prestou mais atenção, provavelmente, né? E ele faz a terceira entrada dela no prédio, que ela pega o 3º gatinho, a terceira cria dela, e sai com o 3º gatinho, mas já com a parte de cima da pelagem dela, com bastante fumaça. Meus amigos, a gata é mãe dos 3 filhotinhos, tá? Então, o que eu pergunto para você? Se você vai visitar uma parturiente que teve um nenê numa operação normal, um parto normal, ou teve uma cirurgia cesariana. Se pegar fogo, mãe que é mãe, repito, falei 2 vezes, mãe que é mãe vai subir com a cirurgia, ou mesmo depois do parto natural, vai subir 12 andares para buscar o filho, ou não vai? Você que é mãe que está nos assistindo, ou todos, perguntem para suas mães se ela iria ou não. E as mães vão subir 12 andares, com recém-nascidos, as crianças, elas estão ainda em momento de descanso, e subirem 12 andares para buscar o filho. Só que quando elas subirem para buscar o filho, o que vai acontecer? Você vai encontrar 14 andares de pacientes, enfermeira, pessoal da faxina, pessoal da segurança, auxiliares de enfermagem, médicos, descendo a escada. E alguns que não podem descer sozinhos, vão descer com o quê? Já que os elevadores, na maioria desses prédios que existem hospitais, alguns são bem antigos, ou nem tanto antigos, mas são anteriores à lei que pedia o elevador para emergência, né, para você tirar pacientes com dificuldades. E aí, o que vai acontecer? 10, 15, 20 mães subindo a escada com problema do parto, encontrando com dezenas ou centenas de pessoas descendo a escada. Então, aí está uma pergunta, né? Já houve um incêndio, nós vamos falar do incêndio, mas essa movimentação de pessoas dentro da edificação está errada.
A maioria dos hospitais na Europa, eu não falo Europa como modo geral, porque tem alguns países que são também em nível equivalente ao do Brasil. Mas se você pega os grandes hospitais, os bons hospitais, vamos falar grandes, os bons hospitais europeus, a UTI e o centro de obstetrícia é no térreo. Vou repetir, térreo. Por quê? Dali é muito mais fácil cada mãe ficar próxima do seu filho, enquanto as equipes fazem o combate ao fogo e a retirada das pessoas. Tá? Então, tem que se pensar, os arquitetos, né? Eu falo muito, eu gosto demais do pessoal de arquitetura, pensem, cara, como eu vou pôr a obstetrícia e o berçário no último andar e deixar as mães no primeiro? Está errado! Está errado! As mães têm que ficar perto, de preferência no térreo, no máximo no primeiro andar, né? No máximo. Então, é uma coisa muito, parece que é muito óbvia depois de eu contar o caso, mas não é assim que acontece por aí, tá? Outra coisa, deixa eu falar que antes que eu me esqueça, você tem o link aqui embaixo para entrar no Telegram, que vai avisar dos cursos, horários, locais, metodologia, se é EAD, se é presencial, enfim, tudo isso vai sair aqui embaixo no nosso link, tá? Não deixem de ver, tá? Outra coisa, você que é engenheiro civil, de segurança, arquiteto, bombeiro civil, técnico de edificações, estou repetindo todo, técnico de segurança, espero que vocês vejam o seguinte fato. As estações do metrô de São Paulo têm um grupo gerador diesel no nível da rua. Repito, nível da rua. Não se põe lá embaixo, no terceiro subsolo, nem lá no topo do prédio, nível da rua. Só que eles ficam numa sala de GGD, grupo gerador diesel, e essa sala fica nesse nível térreo, tá? E o depósito de óleo, combustível, que vai fazer o gerador funcionar, fica dentro de uma bacia de contenção, caso houver vazamento. E se houver incêndio, toda sala de GGD, de grupo gerador diesel, estou falando do metrô de São Paulo, mas tem outros bons exemplos, e tem milhões de maus exemplos. Tem sistema de detecção de temperatura, que se houver um acréscimo de temperatura fora do normal, esse detetor vai mandar um aviso para a central que vai disparar o CO2 dentro desse ambiente. Pergunto, vocês veem que essa fumaça que vai ser gerada, ou esse pouco de fumaça, vai entrar na estação, descer 2, 3 andares? Não, fumaça é leve, ela sobe. E mesmo assim essa sala tem extratores de fumaça. Extratores de fumaça. Vou dar um exemplo. Houve um grande incêndio, eu nunca falo o nome, vocês pesquisem na internet, né, e vão descobrir muita coisa. Tem um centro cultural muito grande em São Paulo, vou dar uma dica, em São Paulo, que pegou fogo alguns anos atrás, e quando a televisão estava filmando, os bombeiros estavam sendo carregados, ou estavam sendo retirados, ou estavam saindo de dentro desse centro cultural e deitando na grama. Por quê? Embora feito por um arquiteto famoso, que eu não vou falar o nome, vocês procurem na internet e saibam quem foi. Famoso, parabéns para ele, prédios bonitos, reconhecido no mundo inteiro, nota 10. Mas o prédio não tem extração de fumaça. Então, se você tem uma audição de piano, de balé, uma palestra dentro desse centro de educação cultural, o que vai acontecer? A fumaça vai ficar acumulada dentro. E essas pessoas nem sempre vão ter condição de sair. O que mata mais no incêndio não é a queimadura, é a aspiração dos gases, que queimam as vias aéreas. Isso já é uma parte da medicina, mas queimam as vias aéreas ou prejudicam muito as vias aéreas, né? E que chega a causar a morte. O prédio é muito bonito, ganhou prêmios internacionais, parabéns porque ele é bonito, parabéns porque ganhou prêmio, mas para a área de incêndio, é um prédio que não tem prêmio nenhum para nós. Quem descobriu o prédio, vai lá um dia e vê,
se tem algum prêmio para nós que somos prevencionistas na área de incêndio, se tem um prêmio, um prédio daquele porte que não tem extração. Conversei com vários arquitetos e vários engenheiros civis que me disseram, tem possibilidade de colocar extratores de fumaça? Tem. Quem disse são professores de área de engenharia da Universidade de São Paulo, de arquitetura, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que me confirmaram, são conhecidos meus que também não vou falar o nome, né? Então, eles me confirmaram, sim, tem, sem estragar a estética do prédio, tá? Então, a gente vai observando ao longo da vida que existem maneiras da gente diminuir as mortes, os feridos após um incêndio, né? A gente tem uma maneira que é usando inteligência, os arquitetos, com a ajuda dos engenheiros. Agora, tem um negócio que eu quero falar aqui também, tome cuidado, porque o arquiteto e faz um prédio muito bom. Ele escutou a minha palestra, ele estudou lá na Bahia, estudou no Rio, estudou no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, e ele fez o prédio ideal. O que acontece? Muitas vezes a construtora vai modificar aquele projeto para economizar alguns reais e vai falar para o dono da edificação. Ah, vamos fazer um pouco diferente, vamos pedir para o arquiteto. Aí normalmente o arquiteto acaba concordando, né, com essa modificação que vai prejudicar as pessoas que vão passar por esse local. Existe muito isso. Toda semana ou todo mês eu recebo algum comunicado de alguém dizendo: Cecarelli, pô, eu fiz a coisa assim, 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 conforme aprendi na USP, lá no Rio de Janeiro, na Universidade, em Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, enfim, Goiás. Só que o dono da empresa de engenharia quis fazer uma média com o proprietário do prédio para economizar alguns reais e resolveu não fazer do jeito que estava aprovado no projeto. Tá? Então isso é uma coisa que costuma, o arquiteto faz, o engenheiro faz, mas o dono da empresa, não estou falando que, não põe a carapuça, se você não faz isso, não põe a carapuça, o Cecarelli falou, não é todo dono de empresa de construção que faz, a maioria, graças a Deus, segue o engenheiro e segue o arquiteto, mas alguns têm esse deslize para fazer uma média, para economizar algum dinheirinho a mais, né? Para o proprietário da edificação e resolve não fazer conforme foi projetado pelo arquiteto e foi construído pelo engenheiro, tá? Só para falar para vocês, assim, dar uma ideia geral, no estado de São Paulo, existem estatística do Corpo de Bombeiros, não é estatística do Cecarelli. O Cecarelli não faz estatística. Cecarelli lê estatística, está aqui. Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu só estou lendo o que está escrito aqui. Diz que quase 3.000 edifícios comerciais, 3.000, pegam fogo durante um ano, né, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo inteiro. Em segundo lugar, com quase 3.000 também, são indústrias. Terceiro lugar vem habitação. Também 2.800 incêndios em habitação. Em quarto lugar, obras diversas. Em quinto, escolas. Sexto lugar, hotéis. Atenção, quem está construindo, projetando, reformando hotéis, os hotéis ocupam o sexto lugar na área, na estatística de incêndios em São Paulo. E qual que é o sétimo lugar? Hospitais. Eles não podiam faltar, né? Como é que vai faltar hospitais nessa relação? Então, 95 hospitais pegam fogo durante o ano no estado de São Paulo. Incêndios pequenos, médios e grandes. Hotéis são 139, tá? Escolas 251, obras diversas 2.300, terceiro lugar habitação 2.800, depois vem indústria com 2.900 e pouco e edifícios comerciais com 2.900 e pouco. Então veja bem, todo tipo de habitação está sujeita aos incêndios, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui, não esqueçam, reafirmando, de você dar uma olhada no link para entrar no Telegram, onde vocês vão ter aviso de cursos, horários, locais,
se é curso presencial, à distância, onde vai ser, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, pode ser em vários lugares do Brasil, mas enfim, vão acompanhando e a gente, na medida que for lançando esses cursos, ainda não tenho nenhum para lançar hoje, mas logo em breve teremos, tá? E é isso que eu tinha que falar para vocês, assim de um modo geral, que a prevenção de incêndio começa na arquitetura, passa pela engenharia e ali tem problemas com o proprietário ou não do prédio e depois vão parar na mão do gestor. Ora, deixa eu dar só uma dica antes de terminar. Quem é gestor de segurança de shopping center, de edifícios de hotéis, hospitais, shopping center, hospitais, supermercados, vocês querem ficar presos? Sim, presos, na jaula, na cadeia. Ou se não ficar preso, querem gastar, vender o carro, a casa de campo, vender o apartamento e pagar advogado para defender vocês, para não pegarem prisão, para não pegar responsabilidade civil e criminal? Veja bem, é só fazer isso que está aqui. Isso aqui é um supermercado, tá? É um supermercado que faz a verificação de segurança do sistema de emergência contra incêndio todo mês. E todo mundo assina embaixo. Não vai depois dizer, eu não vi, eu faltei. Faltou, ele vai ter que escutar depois. Então isso é muito importante para você não ficar preso ou não gastar dinheiro com advogado. Nessa época sempre foi difícil ganhar dinheiro, mas principalmente agora está mais difícil ainda. Então não gasta dinheiro, não precisa gastar dinheiro com advogado. Faça todos assinarem. Quando todos assinarem que tiveram treinamento, fizeram o treinamento da brigada, passou nessa semana na TV uma grande rede de supermercados e mostrou uma pessoa tentando apagar um incêndio com um extintor. Uma pessoa que foi mostrada na televisão com um extintor. Um prédio do tamanho daquele, com milhões de reais de estoque, peraí, não é assim, né, gente? Aí mostrou essa mesma pessoa tentando apagar com a mangueira. Não saía a água da mangueira. Não saía a água da mangueira. Tá nas redes de televisão aí, é só procurar na internet, tá? Então, quer dizer, cadê os brigadistas de incêndio? Que são obrigados, inclusive, por leis trabalhistas. Cadê os brigadistas? Tá? Cadê os bombeiros civis? Cadê os bombeiros civis? Eu pergunto. A pessoa que estava ali estava num ato de puro heroísmo, tentando apagar com um extintorzinho, depois tentou com uma mangueira que não saía água. Tá? Quer dizer, o camarada gasta milhões para comprar um terreno, montar um depósito, encher esse depósito de mercadoria, fazer propaganda na televisão, na mídia, e depois não ter um bombeiro para fazer um negócio decente na hora que precisar. Então, esse é o recado de hoje, tá? Semanalmente, virei aqui para dar algumas dicas. E mais uma vez eu digo para vocês, entre no link para saber, para entrar no Telegram, para saber, avisando, que nós vamos avisar através do link, o horário de cursos, os cursos que nós vamos ter, se são presenciais, que não vão ser agora, vai ser mais um pouco para frente, a metodologia, o local, como eu falei, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, aonde for necessário e for viável, né? Os horários, etc. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês e muito obrigado. Vamos aguardar o próximo programa.